Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado, a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos e sejam bem-vindos de volta. Nós temos que sempre nos inteirar das medidas ou das questões que é preciso que a nação possa ter conhecimento. Mas por que as pessoas não têm esse conhecimento? Uma, porque as pessoas não procuram, a outra, porque eles não querem que você mesmo não tenha conhecimento. Essa é a razão pela qual nós estamos encontrando sempre pessoas dispostas a expor sua própria dignidade, sua própria moral, seu próprio caráter, a defender pessoas sem qualquer sugerindo o tacho da moral, do caráter. Parece que acabou. Nós temos que observar sempre que as coisas que acontecem, mesmo que elas possam ser legais, elas têm um fundo de ilegalidade vindo dos partidos de esquerda. Eu aconselho a você, assim como eu digo, se aparta das drogas. E se um amigo quiser te oferecer droga, ele já é uma droga. Afasta-se deles. Assim é os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda, e eu estou atrelando a esquerda a essa organização, que eles não são partidos, eles são os que partem a sociedade, os que levam a sociedade a um desmanche. É um desmanche moral, intelectual, educacional, é um desmanche educacional, segurança, saúde, tudo. Os partidos de esquerda é uma droga. Afaste-se dessas pessoas, porque para nada serve a não ser para se organizassem a tentar tirar o máximo possível os aproveitos possíveis do dinheiro do contribuinte para viver as suas vidas equilibradas. E os que estão à frente, os que estão à linha de batalha, nem sequer, coitados, ficam com dinheiro. Passa por chefe para que tenha esses seus propósitos e esses possam se perpetuar. Mas são queimados constantemente pela falta de inteligência. Nós tivemos essa semana muitas coisas boas e muitas coisas más. Estamos aqui na agência Senado e uma matéria muito interessante, que isso foi da quarta-feira de 1º, que é assim: o Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira, 1/6, a Lei 14.357, que abre crédito extraordinário de 167,2 milhões para o Ministério da Cidadania distribuir alimento à população quilombola. A lei ordinária da medida provisória 1087/2021, aprovada pelo Congresso Nacional de forma unânime no dia 26 de maio. O que ocorre com essas medidas que aparentemente são boas, mas tem um fundo de escravidão, de miserabilidade, de falta de raciocínio e não poderia ser aprovado diretamente pelo Congresso Nacional porque haveria um contraditório das suas medidas ou dessa medida. Por isso, nós vamos ler a matéria e vamos encontrar lá no fundinho como foi promulgada e como foi aprovada de forma unânime essa medida provisória. O dinheiro tem origem em operações de créditos interna, que é uma captação de recursos por meios de emissão de títulos públicos e destina-se ao atendimento de programas de segurança alimentar e nutricional, o grupo populacionais tradicionais específicos, grupos populacionais tradicionais. Muito bem, aguarda essa palavra tradicionais. Específicos. Mais de 200 mil famílias vão receber as cestas de alimentos por pelo menos 6 meses. Não esqueça, guarde a palavra tradicionais. A lei atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, STF, de 2021, diante de uma ação proposta pelas articulação
da comunidade negras rurais quilombolas. O que eu não acredito. A CONAG e pelo PSB é o que manda lá em Pernambuco. Por isso que nós estamos vendo, não é a chuva que destrói, é a irresponsabilidade dos que lá se encontram, passando de pai para filho. Lembra do programa, do último programa que eu disse que o Brasil foi fatiado por essas figuras importantes tradicionais. PSB, PSOL e PSDB e PT. O STF determinou que o governo federal elaborasse um plano de enfrentamento da pandemia voltado a essas comunidades em até 30 dias. Ainda estabiliza o prazo. 30 dias para vocês resolver esse problema. Pois bem, nós tivemos no Brasil, nos últimos anos, em relação ao combate à pandemia, o que fez com que os governos e municípios, os governadores e os prefeitos de todo o Brasil, tivessem autonomia para tratar do assunto dentro daquela manifestação ou determinação do Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar a mando do propósito dos partidos de esquerda ou de governadores. Ao ver, parece uma coisa boa. O que aconteceu é que os governadores e os prefeitos passaram a ter determinações e autonomia para tratar do assunto conforme eles bem possam entender e com o dinheiro do contribuinte, como bem possam aplicar ou ter aplicado, que nós não estamos nem vendo resultados, tanto dos governadores como dos prefeitos, em relação à prestação de conta, e que na CPI desses senadores, ao qual procuraram tudo que poderia para poder prejudicar o governo federal e não conseguiram, e não quiseram, de forma clara e objetiva, foi dito que não iriam investigar os governadores nem os prefeitos. Muito bem. Agora vamos voltar aqui para os quilombolas. Qual é a preocupação do PT, PSOL, PCB, PCdoB e essa comunidade? Essa comunidade, tenho certeza que elas estão ali orientadas por esses partidos de esquerda. E essas medidas foram tomadas pela via do STF, porque pela via legal, pelo Congresso Nacional, não seria. Porque não haveria de como conseguir levantar esse dinheiro para chegar a um valor e esse valor ser direcionado justamente sobre a alimentação. Pela forma legal, foi possível, sim. E caiu no colo dos governadores e eles que se arrebentem para justificar com o Tribunal de Contas ou mesmo com a Justiça ou com a Polícia Federal mais tarde. O que nós estamos vendo é justamente uma covardia, apesar de ter um fundo de responsabilidade. É preciso ter uma responsabilidade baseado na Constituição, no artigo 62, em que o presidente da República, em atos de urgência, pode decretar projeto em força de lei para que seja enviado ao Congresso Nacional e esse determine de que forma ou aprovação dessa lei de urgência. Eles usaram o artigo 162 e o artigo 162 e o artigo 62 da nossa Constituição, que é da responsabilidade do presidente justamente fazer com que essas medidas possam ser de urgência. Mas diretamente pelo Congresso Nacional não poderia haver. Por isso eles foram até o Supremo Tribunal Federal e, através do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Executivo, em 30 dias, pudesse resolver esse problema, que foi dentro de uma petição, tanto dos movimentos quilombola, como do PT, PSOL, PCdoB, e etc, e etc. Esse dinheiro, como nós podemos ver, ele poderia ser muito maior e que, se houvesse preocupação de fato desses partidos de esquerda, desses parlamentares, que ali eles pudessem fazer dessa comunidade tradicional, nós ouvimos aqui, assim como fazem no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos alemães, irlandeses, holandeses, nós temos comunidades chinesas, japonesas, que
desenvolveram após a sua chegada aqui, principalmente na área da agricultura. Os quilombolas, se são tradicionais e são descendentes africanos de nosso povo, então essas pessoas deveriam ser assistidas da melhor maneira possível e não permanecê-la nessas condições em que elas se encontram. E usando de meio e de barganha, isso é crime, usando dos meios mais sujos, mais sórdidos, para que possa manter essa população nas condições em que ela se encontra, nas mesmas condições em que eram seus ancestrais. Porque ali poderíamos, sim, colocar escolas, supermercados, bancos, fazer com que eles fazem nas comunidades, por exemplo, Morro do Alemão, e outras favelas ou aglomerados do Rio de Janeiro, São Paulo, ou qualquer parte do Brasil. Mas o Morro do Alemão é muito mais desenvolvido, que lá tem banco, caixa econômica, tem um monte de coisa. Por que eles não fazem isso nessa comunidade? Por que eles não fazem com que essas pessoas possam ser atendidas com faculdade, escola, polícia, possam fazer com que essas pessoas venham se integrar à sociedade de forma correta? Por que tem que fazer covardia com essas pessoas? É porque tudo que os partidos de esquerda fazem nesse Brasil é para manter o meio recurso para que possam essas pessoas tirar proveito. Nós estamos aqui observando que tem também o movimento, uma proposta articulada da comunidade negra rural quilombola. De uma forma ou de outra, 200 famílias para receber essas cestas básicas seriam pouca. Por quê? Porque vão comer e vão acabar, vai acabar. 162 milhões poderia ser investido na infraestrutura para ajudar essas pessoas e fazê-lo com que elas possam adquirir o conhecimento para que elas possam sobreviver por si mesmas, assim como as tradicionais, conforme foi dito, pelas tradicionais que nós sabemos, japonês, holandês, alemão, portugueses. Todos eles também são tradicionais, mas eles sobreviveram porque houve um interesse de desenvolver. Essas não. Eles querem sobre cabresto da ideia comunista, da ideia socialista, da ideia que eles são coitados. Eles não são coitados, são pessoas, são seres humanos, são brasileiros e precisam ser atendidos da melhor maneira possível e não através de esmola. Porque para se falar sobre dinheiro e sustentação por via da forma legal, houve os desvios. Por exemplo, podemos falar sobre desvio de dinheiro, 162 milhões é muito pouco. Somente um operador da Petrobras, o senhor, por exemplo, Renato Duque, teve que devolver 976 milhões de reais. Um operador, que daria para comprar mais de 6 milhões de cestas básicas. Um gerente da Petrobras devolveu naquelas apelações da Procuradoria-Geral que saiu entregando todo mundo, ele devolveu 300 milhões. Um gerente. Tudo que esse pessoal envolve, podemos ter a certeza que tem falcatrua, tem um interesse comum, dinheiro. Se todos os estados do Brasil, de fato, viessem, aqueles que não são comandados ou governados, ou que não tenham vínculo de articulação política com os partidos de esquerda, eu vou atrelar de novo esse pessoal porque nós temos, mas não é nesse momento bom a gente falar. Então, esse grupo terrorista, que outrora em 64 eram terroristas sim, nós podemos atrelar a esquerda. Então, tudo que é da esquerda é para assaltar e tirar dinheiro da população. Nada que eles fazem tem um fundo de verdade para que possa trazer edificação. Sempre é de furto e roubo, desvio de dinheiro. Nós, aqui no estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais foi quebrado de ponta a ponta. O pior de tudo é que nem podemos buscar. Aliás, pode-se, né? Se fosse um país realmente sério, a gente iria de fato buscar as pessoas e prendê-las. E por via de muito mais sério, se fôssemos, a gente varreria essa palavra Partido dos Trabalhadores e toda essa corja de esquerda do Brasil. Porque não é possível que as pessoas, e aliás, as pessoas que discutem esse ponto de vista de querer
votar nos partidos de esquerda, tadinhos, é porque não sabe o que de fato aconteceu no Brasil e nem tem ideia do que está acontecendo ou o que pode vir se essas pessoas ganharem. Temos que mudar esse Brasil, gente. Primeiro ponto de vista seria, de fato, a educação. Mas a educação com conhecimento e desenvolvimento. Sem isso, é impossível a gente fazer um Brasil diferente. Um abraço a todos.